Olá pessoal, o programa do Kaique, um dos primeiros programas do ano, não poderia ser diferente. Teria que entrevistar o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, pra gente fazer um balanço do ano que passou, o primeiro ano de governo, que vem por aí neste ano, a projeção do governo para os próximos anos. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Luiz Paulo Galina, que nos convidou para fazer essa entrevista aqui no restaurante Tarantino. Lembrando que o programa é um oferecimento de Posto Drum, que fica na rua Tristão de Oliveira, no bairro Floresta. Posto Drum, mais perto dos gramadenses. E Delight, materiais elétricos e iluminação na rua Emílio Leubete, número 100, próximo ao Corpo de Bombeiros. Prefeito, obrigado por ter aceito o convite, vir até aqui, para a gente bater um papo aí descontraído. Primeiramente, eu queria que você fizesse um balanço aí desse primeiro ano de governo. Como é que foi para você essa avaliação? Aliás, você pela primeira vez prefeito, como é que foi essa experiência para você e também a gestão em si, como é que foi pega a prefeitura e o que vem pela frente? Olha, eu inicio manifestando o prazer de estar aqui conversando contigo e com os teus leitores, no caso os ouvintes, telespectadores. Eu tive já uma experiência pública, né, como vice-prefeito, né? Naquela ocasião eu estava destacado para a área de turismo. O prefeito Nelson Genibir me destacou para a área de turismo. Foi quando eu fui o presidente do festival, 3 anos, presidente da Natal Luz, 2 anos. Mas tem a caneta na mão é diferente, né? É bem diferente, cara. Eu ia te fazer essa confissão agora. Confissão, por sinal, pública. Que a cadeira realmente é diferente. E essa experiência nova, eu te diria assim, ó, esse primeiro ano, ajustes, conhecimento. Eu sempre digo, enfiar o focinho nos problemas, ver como é que a gente diagnostica esse problema e qual é a solução que a gente vai dar obedecendo aos princípios que a gente adotou, né? Nós temos alguns desagrados, sim, mas não por surpreendermos. Todas as pessoas que conhecem o meu projeto sabem que a nossa preocupação é com a sustentabilidade, a nossa preocupação é com Gramado para mais 50 anos. Nosso grande interesse é que Gramado não se transforme numa cidade comum, e isso tudo gera uma série de medidas que nós já tomamos. Aquele decreto lá do dia 4 foi importante para dar um alto lá. Está fazendo um ano agora, né? Um alto lá. Gramado estava se descaracterizando, Kaique, e todas as pessoas do meu conhecimento e que eu reputo dignas da confiança, elas me diziam: Fedoca, Gramado está se estragando, Gramado está se tornando uma cidade comum por conta dessa arquitetura selvagem. Então, o que a gente fez? A gente pediu para os empreendedores, principalmente os de Gramado, para que eles dedicassem um pouquinho de amor e de cuidado, se não pelo volume da construção, mas pela plástica, né? Que eles harmonizassem todos os prédios com essa moldura linda que Gramado tem, que é o verde. E nós conseguimos muitas vitórias, né? Outro dia eu estava ali na Praça das Bandeiras inaugurando um prédio importante, um prédio volumoso, mas é um prédio bonito, Kaique. É um prédio que vale a pena. Ele deu uma ornamentação para a praça. E, no entanto, ele é um prédio grande, que aparentemente poderia... Agora, prédio grande de mau gosto, aí não dá. Então a gente está tentando convencer as pessoas e os profissionais aqui de Gramado já estão comprometidos. Então eu fico muito satisfeito que esse princípio de governo tenha sido bem recebido e absorvido pela comunidade. Prefeito, esse primeiro ano, como você disse, foi ajustes. Qual foi, assim, o maior pepino que você pegou de cara, que foi mais difícil de resolver? Aquele carro de 16 anos, que a terceira marcha e a segunda marcha, ela tem um jeitinho de ser engatada, a gente tem que descobrir esse jeitinho. E essa segunda e essa terceira marcha, ela sofreu uma mudança bárbara no motorista. Então nós temos que nos adaptar e aprender o jeitinho. Havia um status quo, havia um modo de administrar estabelecido na cidade por 16 anos de um governo de um partido só.
Nós estamos estabelecendo os nossos métodos. Isso é difícil, Kaique, né? Primeiro, um choque de alteração profunda nos cargos de confiança, né? Foi uma alteração profunda, mas não foi total. Tu sabes que tem mais de... Eu não sei calcular agora, mas tem muitos servidores de cargos de confiança que permaneceram no governo. Por quê? Porque se revelaram bons profissionais, bons servidores. Então eles estão lá com o seu direito assegurado e com a sua vaga assegurada. Mas houve uma série de alterações. Saiu toda uma máquina administrativa para entrar outra. Essa outra, muitas vezes, não tinha a experiência. Então, até adquirir experiência, como é o caso dos ritos públicos, que são complicados, a gente sabe que são complicados, isso demora um tempo. Mas nós já estamos engrenados. Eu espero que agora, em 2018, a gente dê um passo realmente efetivo para a frente e que as coisas andem com mais rapidez e mais eficácia. Já que você tocou no ponto dos cargos de comissão, uma das coisas que a oposição mais pega é que eles alegam que não diminuiu o número de cargos e que na campanha foi falado em redução dos salários e que isso também não aconteceu. O que você disse para a oposição com relação a isso? Eu gostaria que eles fizessem exercícios na área da aritmética. Né? Nós estávamos com 238, nós estamos com 163. Agora parece que vão entrar mais 2. Se isso não é alteração significativa, e eu te diria o seguinte, os grandes salários lá do serviço público que foram estabelecidos por lei, não são providos. Né? Nós temos pessoas que exercem funções de chefe de gabinete que recebem como auxiliar administrativo, por conta do exagero. Então a poupança não é só numérica, de 230 e tantos para 169, 170 empregados. Ela também é real no valor dos salários. Os salários muito altos foram deixados vagos, os cargos, aliás, dos salários altos foram deixados vagos para ocupar os cargos de salários menores, que são mais compatíveis com a situação do Brasil, de Gramado, enfim, para não criar um problema, né, de que o servidor público recebe muito além do que o mercado comporta. Então, nós temos aqui casos típicos de pessoas que de fato exercem funções superiores, onde há provimento de cargos próprios para aquelas funções, mas estão destacadas em umas funções inferiores para poupar salário. Chega a ser, em alguns casos, a metade do valor. Continuando, já que nós estamos falando sobre servidores, enfim, CCs, acabou o ano passado, terminou 2017 e não foi implantado o Vale Alimentação tão falado, que gerou tanta polêmica. Esse ano de 2018 vai ser implantado? Como é que a prefeitura está tratando isso? Olha, nós estamos em contato com o sindicato, né? O sindicato tem sido muito compreensivo, os servidores também, né? Eles têm ideia do impacto, né? O que a gente está criando agora, Kaique? Nós estamos criando faixas específicas para determinados servidores, né? Nós estamos propondo, negociando. Não é só o valor do Vale Alimentação, também é aquele fato. O sujeito que trabalha 10 horas por semana, ele precisa Vale Alimentação? Ah, mas ele é servidor público, ele tem direito. Não, mas o Vale Alimentação não tem esse objetivo. Não é só matar a fome do empregado, é otimizar o serviço público. Então nós queremos saber do servidor público se ele acha certo que uma pessoa que trabalhe 20 horas por semana ganhe um Vale Alimentação igual ao que trabalha 48 horas por semana, o dia inteiro. Está em estudo ainda, está de pé aquela história de repente a prefeitura funcionar num turno só? Foi uma ideia a partir da qual se fez uma espécie de consulta, né? O meio turno, ele nos dá um bom momento, uma boa vantagem na mobilidade urbana. É uma vez só, no estacionamento e também na eficácia. Nós temos visto
polêmicas nos servidores públicos. A gente lançou esta ideia para submetê-la à opinião do servidor público. Alguns gostaram da ideia, outros não. Esses que não gostaram da ideia, eu acho que eles representam uma pequena maioria. Eles preferem 2 turnos, né? Eu realmente não compreendo. Eu acho que um turno só para o servidor seria muito melhor. Mas existe essa preferência e nós estamos discutindo para aprofundar essa questão e ver, porque se for meio turno, cai o vale-refeição. Prefeito, uma questão polêmica aí, que inclusive hoje foi motivo de uma reunião da Prefeitura com a FUNAI, é a questão dos índios que durante o Natal Luz aí invadiram a praça e deixaram aí um monte de barraquinhas aí, parecendo um camelô. E a Prefeitura, como é que está tratando essa questão? Assim, os índios, eles estão num outro país. E eu falo isso respeitosamente, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo a opinião de um doutor na matéria, que ele me disse que o índio usa relógio para policiar o branco. Né? Ele diz assim, está na hora do branco comer, está na hora do branco dormir, está na hora do branco acordar. Porque para eles as coisas funcionam diferente. O que a gente tem que saber é se o índio está com absoluta liberdade de fazer o que quer sem responder por seus atos. Né? A inimputabilidade, aquela condição do silvícola, ela caiu no Código Civil lá do ano 2000. Então ele é um ser civil, sim, equiparado a todos nós. O que a gente quer? Permanecer íntegra a atividade artesanal do índio, assegurar ao índio o seu espaço gratuito, Kaique, para que ele exponha os seus produtos, que já foi assegurado lá no Lago Negro. E se não for ofender demais a causa indígena, nós gostaríamos que eles não tivessem privilégios além dos nossos artesãos, que é simplesmente se estabelecerem nas praças públicas e, o que é pior, se utilizarem dos infantes, das crianças, para obterem esmolas e para venderem produtos que não são necessariamente artesanato indígena. É isso que a gente bate. O problema são os que vêm de fora, né? Que não são os daqui. Os daqui tem lá o espaço no Lago Negro, mas os que vêm de fora, que não tem esse espaço garantido, e aí se sentem no direito de invadir a cidade. Eu penso que nós também temos falha. Também não vou fugir, não vou criticar a administração anterior ou administrações anteriores. Qual é a falha? Nós teríamos que ter cedido aquele espaço lá para a FUNAI. Para a FUNAI administrar. Porque o que ocorre, Kaique? Uma tribo se instala lá e a outra vai querer compartilhar daquele espaço, dá conflito. Como a FUNAI está ausente, vence quem? Quem tem mais força. Quem mais apavora, quem mais assusta, quem mais ameaça ou quem mais agride. E aí qual é a solução para que não aconteça mais o que aconteceu nesse período de fim de ano? É a chamada contrapartida. O município vai fazer concessões? Faz, sim, já está lá a concessão. Utilize aquilo lá gratuitamente. Não tem problema não, mas não tirem do município a prerrogativa, o poder de vedar atividade que é considerada pela lei municipal ilícita. Isso foi garantido pela FUNAI? Estamos ainda em conversação. Por quê? Porque o diretor da FUNAI é um homem bem lúcido. Ele tem noção de que o índio não é mais inimputável, tem noção, ele só quer que a causa indigna tenha um outro olhar. E nós temos, que é o olhar do artesanato. Prefeito, com relação à panfletagem, tem uma lei nova aí, com mais rigor, e muita gente diz que não está havendo essa fiscalização toda porque a panfletagem continua ainda desenfreada. Diminuiu, alguns restaurantes estão tendo mais cuidado, mas ela continua. E aí, como é que faz para realmente coibir isso? Olha, da forma como tem sido executada a lei,
que foi aprovada por unanimidade, afinal de contas era uma postulação da população de Gramado com base nos queixumes dos turistas. Eu tenho a impressão que se a gente fizer as contas, ali adiante, as multas da panfletagem vão superar o valor do IPTU. Tamanha as irregularidades que se viu. A lei se tornou bem mais severa, seja sob o ponto de vista da pena pecuniária, seja sob o risco de, na terceira autuação, já ocorrer a suspensão da atividade e na quarta, a cessação, a cassação do alvará da atividade. Agora, Kaique, controlar isso aí é realmente difícil. É difícil, eu te diria assim, e eu não estou fazendo nenhuma comparação com drogas, né? Mas é como enxugar gelo. E muita gente até fala que só sabe fazer isso. Como é que fica esse pessoal que só sabe trabalhar com isso? Eu te diria que o que não nos assusta são os amadores, os panfleteiros amadores. O que nos assusta mais são os panfleteiros profissionais. Estes sim, esses têm habilidade para burlar a fiscalização, né? Semana retrasada, nós julgamos lá improcedente as autuações da própria prefeitura por ter mal identificado quem era o panfleteiro ou para qual empresa ele trabalhava. Então, são defeitos da execução da lei. Nós temos que habilitar o nosso fiscal para que ele faça uma autuação idônea, e para isso tu viste, né, Kaique, nós recebemos agora, né, as filmadoras, essas câmeras, sim, que vão identificar, e nós vamos ter uma prova real do delito, e não só a palavra do fiscal, quanto a palavra do fiscalizado. Prefeito, falando em IPTU, esse ano uma boa notícia, né? Não vai haver aumento de IPTU programadense? Não haverá aumento. Esse aumento poderia ser feito por decreto, caso houvesse o período inflacionário. Os dados da União dizem que é negativo, né? Mas isso não objetaria nem um pouco estabelecer uma lei, né? Propor uma lei para a Câmara aprovar e aumentar o IPTU. Mas nós achamos que não é o caso. Nós temos que ser sensíveis, né, sobretudo ao que nós conseguimos recuperar da dívida do IPTU, que foram 5 milhões de reais que se recuperou através do diálogo. Então, eu acho que a premiação para o gramadense é essa. Ele contribuiu com o município, agora o município está contribuindo com ele. Fala-se muito em crise no nosso país. Existe crise em Gramado? Sim. Nós temos dados que revelaram decréscimo de arrecadação por conta dessa crise. Claro que diagnosticar isso aí, Kaique, é muito simples no primeiro momento, né? Poderia ser, há quem atribua isso a uma crise normal. Gramado não teve um fluxo inferior de pessoas esse ano em relação 2017, em relação a 2016. Não teve, mas talvez tenha havido maior sonegação, quem sabe? A gente não tem esse diagnóstico aperfeiçoado. Mas o fato é que caiu a arrecadação, e se não fosse nós termos poupado nos gastos, né, nós estaríamos enfrentando problemas que muitos municípios têm, né? Olha, as cidades grandes aí não conseguem pagar salário, não conseguem pagar 13º, não conseguem conceder férias, porque tem que adiantar. Então, Gramado, isso está longe disso. Longe, Gramado não atrasou um dia seus salários. De todo o ano de 2017, um dia. Qual é que é o queixume que de vez em quando se ouve? O servidor vai lá e diz, eu fui ao banco às 10 horas da manhã, eu fui no caixa eletrônico às 10 horas da manhã, o meu dinheiro não estava lá. Então o que adianta a prefeitura depositar um dia antes? Esse é problema do banco. E se o banco processou essa remessa de dinheiro atrasado, significa que ele tem até as 24 horas do dia seguinte para colocar na conta. Então muitas vezes a gente vê um queixume de um servidor público, por exemplo, meu dinheiro não está na conta. Daqui a pouco eu vejo assim, ops, entrou. Porque é problema bancário. A prefeitura fez o depósito em tempo. Prefeito, recentemente o pessoal do Beto Carreiro World te procurou. Como é que foi essa conversa? Qual é o interesse deles em Gramado?
Foi uma conversa preliminar, não se estabeleceu nenhum projeto. Eu te diria assim, eles se encantaram com os princípios da nossa administração. Sustentabilidade, né? A gente sabe que o Beto Carreiro é um pedacinho de céu, né? Rodeado de favelas, de problemas sociais, ou seja, aquela moldura que cerca o Beto Carreiro é uma moldura que entristece os seus proprietários, que são pessoas maravilhosas, e eles ficaram encantados com a proposta nossa de sustentabilidade e revelaram aquele aceno dizendo: olha, prefeito, como é que a gente pode virar gramadense? Mas não trazer o parque para cá, uma versão do parque? Não, eles não disseram assim: nós queremos trazer uma roda gigante, nós queremos trazer uma competição de cavalos, nós não queremos trazer nenhum brinquedo majestoso. Não, nós queremos saber como é que a gente pode contribuir com Gramado. E é nisso que nós estamos estudando. Uma coisa que não seja violenta, uma coisa que não transforme Gramado numa cidade agitada, né? Porque nós queremos aqui, Kaique, que o pai e a mãe estejam com os seus filhos caminhando na rua com a sensação de segurança e de que eles podem olhar para os seus filhos, conversar com os seus filhos, que eles não serão invadidos por panfleteiros, por imagens até certo ponto violentas, né? Que impactam, que são aqueles comerciais assim, quase que coercitivos. Então a gente quer que o Gramado Gramado serve para aproximar os pais dos filhos, é isso que a gente quer. Então há uma proposta de repente instalar aqui algum tipo de entretenimento, mas nada grandioso, é isso? Nada grandioso e no lugar certo, né? Tem lugar que é a vegetação, né, Kaique? E a gente, quando tira a vegetação e coloca o concreto, a vegetação não volta nunca mais, nunca mais. Então, se sujou muito aqui a vegetação, com concreto, com vidro, com areia, com tijolo, enfim, cimento. O que a gente quer agora é que pelo menos a gente não deixe sujar o que ainda está limpo. Agora eu quero fazer uma pergunta ao João Alfredo, ao Fedoca. É bom ser prefeito? Olha, eu estou feliz porque eu acho que eu tinha uma missão de servir a minha cidade, né? É uma situação bastante complexa. Kaique, o gramadense é muito caprichoso. E crítico. Ele cuida muito bem da sua casa. Ele cuida muito bem. A gente vai nos bairros simples aqui de Gramado, a gente vê as casinhas pintadas, a grama cortada, a senhora plantando folhas, ele cortando a grama, colocando uma tinta no muro, na casa, na parede. É natural que ele faça um escândalo quando houver um buraco na frente da sua casa. É natural. O que o gramadense precisa saber é que essa evolução, ela vai demorar um pouco mais, né? A gente conhece alguma coisa mais próxima da indignidade do que as violentas transmissões que a gente faz, por exemplo, para o bairro Piratini, de esgoto. Isso é uma violência, é um bairro que não merece aquilo. Tanto é verdade que eu já falei para o diretor de operações e o diretor de expansão, que é o diretor Eduardo, né? Da Corsã, perdão, o Eduardo e o Caberlon. Pelo amor de Deus, quando vocês começarem, agora eles estão concentrados ali na reservação da água. Quando vocês iniciarem o plano estratégico de saneamento, vocês iniciem pelo bairro Piratini. Eu não desejo tomar banho novamente na Cascata dos Narcisos, mas eu não posso me conformar com aquele tapume. Você acha que dá para despoluir as cascatas até o final do governo? Dá para suavizar em muito, a ponto de ela ser não potável, evidente, mas mais visível, né? E num ambiente agradável, que não tem aquele cheiro horroroso que tem, né? Mas para isso nós temos que fazer um trabalho que o gramadense talvez precise compreender. Nós vamos ter que abrir muita rua, né? Então, cerca de 168 milhões de dólares trazidos
para Gramado, para Canela, pela Corsã, desse banco internacional. E vem mesmo esse dinheiro? A parte já foi aprovado. E agora nós estamos nessa fase de dar prioridades. Tu não tem ideia, Kaique, da nossa cobrança com a Corsã. São um verdadeiro gentleman, desde o presidente, o diretor Caberlon, o diretor Eduardo, são pessoas gentis, mas a gente tem sido, sabe, aquela pedrinha que a gente cantou lá em janeiro, vai faltar água em dezembro? Bingo, né? Houve bem menos reclamações que o ano passado, mas ainda teve alguns locais sem água. Pois eu quero te dizer que no século XXI não pode faltar. E eles foram cobrados. Um dos diretores estava em viagem de férias e eu azucrinei tanto a vida dele que ele, lá dos Estados Unidos, em Nova York, ele trabalhou que nem um condenado para averiguar o que estava havendo e reabastecer, providenciar no reabastecimento da água. Eu não se tem notícia de desabastecimento superior a um dia, não se tem. Né? Ele me mostrou, inclusive, as planilhas, estão no meu telefone celular, de 10 horas, de 4 horas, e agora todos os dados dos reservatórios existentes. Então não foi, bem como tu disseste, não foi aquele escândalo, mas faltou água, e não pode faltar. Qual é a sua prioridade para esse ano de 2018? Eu queria aproximar muito o gramadense, né, do seu vizinho, da sua família. Eu não estou dizendo que nós temos uma sociedade desregrada, separada, divorciada, não. Mas eu gostaria que o gramadense usasse mais, né, o sentimento de irmandade, de solidariedade, que todo mundo remasse, né, para o mesmo sentido. Eu não vejo uma cidade feliz enquanto tiver uma pessoa infeliz remando contra a maré, mas torcendo para o quanto pior, melhor. O que o prefeito administrativamente pode fazer para contribuir com isso? E em termos administrativos, qual é a sua prioridade? Primeiro, conscientizar que Gramado vai passar por essa mudança. Conscientizar Gramado que nós temos princípios de governo, e esses princípios de governo não são dedicados para os adultos e sim para as crianças que vêm vindo, que é a sustentabilidade, dar a Gramado um novo contorno arquitetônico, fazer de Gramado uma cidade transitável e, no meio de tudo isso, aumentar o nosso sentimento de solidariedade, de irmandade, de lealdade com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso adversário. Perfeito, agora vamos falar, quero que você fale para o gramadense que está assistindo a gente, vou sair um pouquinho dessa vestimenta oficial de prefeito. O FEDOCA, o que o FEDOCA, quando não está trabalhando na prefeitura, o que o FEDOCA gosta de fazer para relaxar, para se divertir? Tipo, você gosta de cozinha, você cozinha, você tem algum prato que você gosta de fazer ou não, você gosta de pescar, o que você gosta de fazer? Olha, Kaique, se me derem uma água para esquentar, eu provavelmente faço a bobagem. Eu sou inapto total para miojo. Culinárias, inapto total. O que eu faço? Eu me aproximo dos bons açougueiros, pessoas amigas, leais, né, queridas, e peço uma carne boa e coloco na grelha. Mas isso em casa? Em casa. Eu não tenho nem coragem de convidar muita gente porque eu posso me assustar e dar errado, né? E outras coisas que eu gosto de fazer, eu gosto, por exemplo, de uma roda de samba, né? Seguido, vou lá pro Divisa, vou ali pro Salto, e a gente começa às 10 horas da manhã, vai até as 2, 3 horas da madrugada, tocando samba, eu com meu cavaquinho, com o bandolim, essas poucas coisas. Gosto muito de ver filmes em televisão e ler livros que não sejam pesados, livros mais jornalísticos, livros mais de história, né? Qual o livro que você está lendo atualmente? Agora eu estou lendo, um livro Cidade para as Pessoas. De quem? Boa pergunta. Filme que você assistiu recentemente? Estou sendo muito mal agradecido porque eu recebi autografado dele. É um sueco. Cidade para as Pessoas. É um livro famosíssimo, é um best-seller mundial. E foi lançado no Brasil e ele manuscreveu uma dedicatória para mim. Fiquei muito emocionado. Que é essa visão, Kaique. Essa visão, né? Por isso que eu faço essas figurações, né? Por que eu defendo o Victor Hugo? Jangel.
Por que eu prefiro o Vitor Hugo? Jangel é o autor do livro, gente. Por que eu prefiro o Vitor Hugo ao Henry Ford? Porque o Vitor Hugo gosta das pessoas e o Henry Ford gostava de carro. Gramado tem que saber o que ele quer. Os dois não vai dar, né? Gramado já escolheu a pessoa. Ela tem que fortificar esse convencimento. Como é que Gramado escolheu a pessoa? Ao fazer com que o carro se dobrasse as pessoas. Parem na sinalização, respeite o pedestre, a pessoa está acima do automóvel, sim, está acima do automóvel. Então, esse tipo de coisa que a gente quer que a cidade seja humanizada, continue humanizada e que dê exemplo para o Brasil e para o mundo de civilidade. Hospitalidade também é permitir que uma senhora passe à sua frente. Hospitalidade também é levantar quando uma senhora está se aproximando, está sem uma cadeira. Hospitalidade é parar na faixa de segurança. Todo mundo diz, não, mas isso é obrigação. Mas o fato é que muita gente não pratica, né? E aqui em Gramado eu vejo pessoas parando, inclusive fora da faixa de segurança, para o pedestre atravessar. São exemplos maravilhosos que nós temos aqui em Gramado e que nós temos que manter. Bom, o prefeito já falou o livro que ele está lendo, música preferida é o samba, comida é churrasco, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Eu gosto de grelhados, eu só não gosto das coisas exóticas, né? O lagarto da Tanzânia, aí não é comigo, a rã do charco, o sapo da África, não, essa aí não, eu gosto de comida simples. Eu me babo por um arroz, feijão, carne moída e moranga. E um filme preferido? Girassóis da Rússia. O Marcello Mastroianni saindo no trem e a Sofia Loren chorando. Eu já vi esse filme 10 vezes, eu continuo chorando naquela cena, né? Girassóis da Rússia, Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Veja, filme de amor. É o seu preferido? Filmes de romance são o seu gênero preferido? Adoro. Quando dão certo, né? Agora os Dr. Zhivago é ruim porque morre, aí fica ruim. Você tá falando filme velho, Fedoca? Mas eu tenho... Tem filme novo, não? Filme novo, o que a gente vai ver? Shrek? Tem os Vingadores. Os Vingadores, aquele Star Wars. Não, que sujeito... Mas tem uns romances novos, bonzinhos. Aquele sujeito, a gente não consegue olhar pro olho dele, tio. Tu nem sabe se ele é sincero, não consegue olhar pro olho dele. Não quero relação com esse tipo de gente. Bom, conversei então com o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci. Obrigado, Fedoca, e um feliz ano novo. Obrigado, querida. Obrigado para ti também, para todos. Parabéns pelo sucesso, né, do teu blog, das tuas publicações. E a gente está aí junto para contribuir e ver Gramado melhor, cada vez melhor, e que a gente possa festejar a nossa cidade por muitos anos. Isso aí. Obrigado. Feliz ano novo para você também.